Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada na Igreja Apostólica do Brasil, uma igreja inconfundível. Olha que quinta-feira aí, e sábado lá em Itaquá, foi quinta aqui, sábado em Itaquá, nós ensinamos, pastor Paulo, que o nosso Deus é escravo. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é escravo. Né? E o povo ficou meio assim, porque nós lemos aquele versículo, né? Onde Jesus disse, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Mas ele não falará de si mesmo. Ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar acerca do que ele ouviu. Aí eu parei, chamei a igreja de pensar comigo e falei assim, puxa vida, nós acreditamos que o Espírito Santo é o próprio Deus. Tá, mas que tipo de Deus é esse que ele não tem nem palavra dele mesmo? Ele ainda tem que ter um conselho daquilo que ele ouviu. Aí você mexe na fé dos irmãos, que os irmãos falam, ixi, então agora é mesmo, existe 2, 3 mesmo, que agora o negócio complicou. Mas na verdade, a palavra de Deus ela é tão fiel e tão verdadeira que até o Espírito de Deus está preso a ela e não pode sair dela. Deus não vai te dar uma doutrina nova. A doutrina que a Bíblia tem está escrito ali, ó. O padrão para entrar no céu está escrito lá. Aleluia, se tu for em um outro lugar e ele falar para você, eu lembro até do pastor Dudley, ele fez uma comparação, eu vou imitar mais ou menos ele, né, a comparação que ele fez, tu vai comprar um carro, e se a pessoa falar, olha, esse aqui tem ar-condicionado, e esse não tem, normal, ar-condicionado é um acessório, né, pelo preço você pode até falar, então eu vou levar o que está sem ar-condicionado, quando eu tiver mais condições eu coloco o ar-condicionado, mas se o camarada falar para você, ó, esse carro aqui não tem direção, tu leva. Se ele falar para você, ó, esse carro aqui não tem acelerador, tu leva. Não é só um simples acessório. É um elemento do carro, ele precisa daquilo para andar. Amém? A mesma coisa, chegou, você tem que ser batizado. Não, batismo não salva. Não, batismo não é acessório, batismo é elemento da salvação. Tu tem que ser batizado em nome de Jesus para poder entrar no céu. Não, você tem que buscar o batismo Espírito Santo. Não precisa. Não, ele não é acessório, é a direção da tua vida. Tu tem que ter o batismo Espírito Santo, senão tu não chega lá. Amém? Então, Deus, ele deixou um padrão, ele deixou um elemento da salvação e nós não podemos negociar ele. Arrependimento, batismo nas águas em nome do Senhor Jesus, batismo com o Espírito Santo e permanecer na doutrina dos apóstolos. Eu fui batizado em nome de Jesus, agora eu posso pular fora. Pode não, tem que permanecer na doutrina dos apóstolos, porque senão tu está fora. Aleluia, 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 aleluia. Amém, nós temos que amar, irmão Marcelo, amar essa mensagem, a mensagem bíblica apostólica acima de todas as coisas. Aí eu pedi para Deus que eu não queria ser só um pregador da unicidade. Eu queria ter uma marca no meu corpo, morta. Eu pedi, até vou te dar um conselho, não pede essas coisas para Deus não, viu? Pede não. É melhor você continuar pregando, tá? Pede não que ele dá. A irmã Vera disse, pede não que ele dá. Eu pedi para Deus, eu quero uma marca. Eu quero ter uma marca que se alguém um dia rasgar meu braço, o sangue pingando no chão vai escrever, o Unicício é sangue puro. O sozinho, não eu escrevendo. Ele sozinho vai pingar e vai testificar que Jesus é o único Deus. Eu pedi isso para Deus para que quando eu pensasse em algum momento de fraquejar na fé, que essa marca doesse em mim. Falei, eu quero, Deus. E eu passou 3 anos, 4 anos, e nada de receber a bendita marca. Eu até desisti dela. Até que eu casei e nasceu o meu primogênito. 3 dias depois, ele nem saiu do hospital, 3 dias depois ele sai num caixão. E quando eu fui ao fúnebre do meu filho primogênito, que só viveu 3 dias, eu me ajoelhei perto do caixão dele e disse para Deus, Deus, não é a morte do meu primogênito que vai me tirar dos teus caminhos. E nem me fraquejar. O Senhor nunca vai ouvir um não da minha boca. Para onde eu tiver que ir, eu vou, Senhor. O que eu tiver que negar, eu vou negar. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Para servir a Ti somente. A Tua palavra é a lei maior sobre a minha vida.
Passados esses 7 dias, Deus falou comigo sobre o meu filho. Foi assim, no caixão ali. Eu disse para Deus: Senhor, quando eu prego, automaticamente eu sou um porta-voz teu para falar com o povo. Então, se o Senhor me usa para falar com alguém, eu não estou menosprezando nenhum dos teus profetas, nem o meu pastor. Mas eu quero que o Senhor fale comigo, cara a cara, mano a mano, eu e o Senhor só, mais ninguém. Porque aí eu vou ter mais força para pregar. E eu tive que ficar afastado do serviço 7 dias, porque minha esposa deu início de trombose, por causa da perca do primogênito. Depois de 7 dias, não adiantava escutar rádio. Quem ia lá visitar a gente não falava nada com nada, assim, sobre Bíblia. Nós ficávamos esperando ouvir uma palavra de ânimo, a pessoa não... 7 dias depois eu fui para o culto. 7 dias sem culto, 7 dias sem trabalhar. Deu um branco na cabeça do pastor, que eu estava 7 dias sem culto, 7 dias sem... Porque eu tinha perdido o meu filho. Eu falo perdi para que os irmãos entendam, que eu não gosto dessa expressão. Eu falo Deus recolheu, né? Porque eu não perdi, né? Deus recolheu. Então, o pastor mandou dirigir o culto. Aí eu subi no púlpito e eu disse para Deus: tu nunca vai ouvir um não. Então, mesmo quebrado, sem ânimo nenhum, eu dirigi o culto pulando, dançando, e a igreja toda assim. E eu lá, passei o microfone pro pregador. Eu ia poder escutar só 5 minutos da mensagem, que eu tinha que sair para trabalhar. Aí eu só escutei o tema da mensagem, que o pregador ficou contando algumas saudações. Só escutei o tema, e quando eu escutei o tema eu saí muito bravo. O tema da mensagem naquele dia foi o silêncio de Deus. Aí eu olhei pro relógio e falei: é melhor ir embora mesmo. Depois de 7 dias no silêncio, ainda escutar a pregação, o silêncio de Deus, melhor ir trabalhar. Curtando a história, estou trabalhando. E você sabe como todo vigilante, eu estava tirando uma palhinha. E daqui a pouco ouvi uma voz que disse: filho do homem, põe-te em pé. Eu me joguei no chão. Comecei a procurar de um lado para o outro. Porque eu pensei: algum ladrão entrou aqui, eu estava cochilando, não vi e tal. Aí eu olhei e vi que os cachorros estavam quietos. Eu falei: não é possível o ladrão vai entrar, os cachorros ficam quietinhos. Falei: acho que eu estava sonhando. Sentei de novo no meu cantinho, me acomodei. Aquela voz nítida, que eu sentia até o respirado, como se fossem as pessoas falando bem perto de mim. Filho do homem, põe-te em pé. Aí na hora que eu ia me jogar no chão de novo, eu parei e disse: peraí, filho do homem é um termo bíblico. Isso é bíblico? É Deus? Eu parei, sentei de novo e disse: Deus, fala, teu servo te ouve. E Deus disse: passe a pregar. Para mim encurtar a história, eu fui lá para o final do lugar onde eu trabalhava, fui lá para um monte de areia, e fiquei lá, falei: e aí, Senhor, estou aqui. O que eu prego agora? Aí o Senhor disse: prega nesta passagem. Tu sendo mal, vós sendo mal, sabe dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais Deus, que é perfeito, dá o Espírito Santo a quem pede. Aí eu comecei a pregar. Tal, você sendo mal. E ali me empolguei, esqueci até que tinha uma câmera me filmando. Comecei a correr de um lado para o outro. Porque você sendo mal. Daqui a pouco eu perdi como o domínio da minha boca, né? E eu comecei a pregar para mim mesmo, e eu correndo de um lado para o outro. E Deus começou a falar comigo assim, que eu estou encurtando tudo assim para conseguir dar tempo, né? Deus falou assim: olha, se tu morresse hoje, para onde tu iria? Céu ou inferno? E Deus disse: por 3 vezes tu me pediu a morte no hospital, e eu recolhi o teu filho, porque ele é meu. Deixai vir a mim as criancinhas, porque tais ao reino dos céus. Ele é meu. Se eu tivesse te recolhido, tu ia para o inferno, porque tu pediu a morte. E eu disse: é verdade, Jesus. Aí o Senhor disse para mim: tu não me pediste um sinal? Eu: sim, Senhor, pedi. O Senhor disse: assim como o homem perde o seu primogênito, assim sou eu quando um se afasta da minha casa. É como a dor de um primogênito. E ele disse para mim: eu como Deus de amor, eu como sendo o próprio amor em pessoa, jamais mandaria outra pessoa resgatar a igreja por mim, porque vós sendo mal não teria coragem de fazer tal coisa, e eu sendo Deus perfeito, assumi a forma de homem, fui até o Calvário, comprei a igreja e hoje ela é minha. Deus disse para mim: o nome do meu filho era Isaac. Deus disse: toda vez que tu for pregar a unicidade, tu vai lembrar de Isaac. E tu nunca mais pregará de si mesmo. Mas quando tu lembrar de Isaac, tu vai lembrar
da marca. Então, quando eu prego Jesus como o único Deus, alguém vem tentar me fazer entender uma trindade, logo aquele sentimento de ver um filho no caixão, aquela revolta, quando eu catei o corpo dele no necrotério e tentei correr de lá de dentro, e eu não achava a porta, ficava batendo um desespero que eu queria fugir. Imagina se eu fujo com um corpo do hospital, eu estaria hoje na cadeia. Mas eu gritava, o filho é meu e ninguém toma, o filho é meu. E eu sendo mau, sem dar esse amor ao meu filho, oh Deus que é perfeito, ele daria alguém, ou ele ficava olhando uma pessoa ser chicoteado, ser maltratado de maneira nenhuma. Por isso eu trago, eu posso falar esse versículo, não, eu não estou falando que os demais não podem, mas eu estou falando, eu posso falar esse versículo. Eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Então uma pessoa para fazer eu acreditar numa trindade, primeiro ele vai ter que ir lá tirar meu filho da sepultura, me entregar ele vivinho, e ainda falar para ele só, o seu Deus é um bananão, o Deus verdadeiro é o Deus trindade. Aí depois que ele fizer tudo isso, ele ainda vai ter que me mostrar que a Bíblia inteira está errada. Porque sinais de prodígio o diabo faz. Amém? Você vê lá uma faixa. Sinais de prodígio até na macumba tem. Cura de leprosos, ressuscitar mortos, curar enfermos até no macumba tem. Mas agora a verdade só quem tem é o Espírito Santo. Ah, meu, lá é diferente. Lá eles buscam os sinais para atrair o povo, aqui nós buscamos Deus para atrair os sinais. Você vai chegar e falar assim, olha, vamos fazer um culto onde vai ter fogueira, e para ter o fogo de Deus, para ter fogueira tem que ter o quê? Lenha. Então nós vamos lá no mundo, vamos trazer as lenhas toda torta, toda cheia de coisa, e aqui Deus vai fazer o fogo, e Deus vai purificar, Deus vai transformar, e Deus vai agir. Então eu quero ser a lenha, e Deus seja, eu não quero sinal, eu quero Deus, eu não quero sinal, eu quero Deus. Aleluia. Aleluia, calma aí. A palavra de Deus, ela age em nós, porque ter o Espírito Santo em nós, isso não é para qualquer um, disse Jesus. O mundo não pode ter. E qual é a cláusula? Eles não veem e nem conhecem, mas vós conhece. Nota que Jesus disse, eu sei que o irmão já conhece a unicidade, mas Jesus disse, ele habita convosco. Que confusão terrível! Se o Espírito Santo é uma terceira pessoa, então como funciona esse negócio que Jesus disse, ele habita? E mais para frente Jesus disse, convém que eu vá para que ele venha. Que loucura! Ou ele habita, ou ele vai vir depois. Porque na verdade Jesus não está falando de pessoa, ele está falando do Espírito de Deus. Convém que aquele corpo, se eu tenho Jesus em carne e osso aqui do meu lado, para que eu vou buscar o batismo do Espírito Santo? Para quê? Jesus disse isso para o povo lá, chegaram para Jesus, olha, nós jejuamos, tal. E por que seus discípulos não jejuam? Porque eles estão com o noivo. Para que eles vão? Eles estão com o noivo. Eu não jejuo para ser abençoado, eu jejuo para ficar perto do noivo. Eu quero o noivo perto de mim. Então hoje eu quero mais de Deus, eu quero o renovo. Pastor, vamos fazer uma campanha em busca da porção dobrada. Não quero porção dobrada. Eu quero que Deus derrame sobre mim. Eu quero que Ele derrame sem medida, recalcada, sacudida, transbordante, diz a Bíblia. É isso que Deus tem para o povo do nome. Aleluia. Tudo que Deus fez desde o princípio. Deus, ele tinha um carimbo no Velho Testamento. E no Velho Testamento Deus não dava o Espírito dele a quem pedisse. Não. Deus escolhia quem ele queria usar pelo Espírito. Ele escolhia um sacerdote e falava, agradei de você, camarada, vou pôr o Espírito em você e tal. Eu gostei de você, profeta, vou pôr o Espírito em você. Era assim que funcionava. Só que tudo que era de Deus, a Bíblia diz que Deus ia lá e patenteava o nome dele. Salomão, esse templo aí vai ter o meu nome, porque vai ser meu. Moisés, vai vir um anjo aí para guiar vocês, e esse anjo tem o meu nome. Tudo que era de Deus era patenteado com o nome. Então agora você recebe o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E também o Espírito de Deus vem patenteado com o nome, porque Jesus disse, o Espírito que vem em meu nome, ele vem em meu nome. Então se eu quero ter o Espírito Santo, só tem um meio, tendo o nome.
não sei, irmão Marcelo, até que grau o irmão já tem estudado com o pastor Paulo. Não sei se ele já chegou no ponto onde eu vou falar hoje, mas eu sou meio abusado mesmo. Amém? Eu sou meio abusado mesmo. Olhando pelos olhos da Bíblia, irmão, ninguém quer... Não, fique em pé, vou precisar de você. Ninguém que acredita em qualquer outra crença a não ser o monoteísmo cristão. Ninguém que não acredita nessa crença tem o Espírito Santo. Não, nunca, mas fala em língua, mas não tem o Espírito Santo. Ele recebe poder, ou seja, ele fala em língua, e o Espírito Santo, esse camarada que não tem o Espírito Santo, que usa ele como ele bem quer, pro outro. Mas isso é meu nada, não sei meu ponto. Está aqui, está disponível, estou usando, tá. Mas agora uma coisa eu sei, irmão Marcelo. E isso eu falo do irmão agora, e falo até do casal que nós estamos evangelizando em Santos. Quando a pessoa recebe o poder de Deus, mesmo não tendo a revelação da verdade, recebe o poder de Deus, e começa a dar ouvido ao Espírito, esse poder, que todo dia está te guiando, começa a falar ao seu ouvido. E conforme tu vai dando ouvido, esse Espírito Santo da verdade, ele vai te guiar a toda a verdade. Por isso o irmão pode falar, ele tinha quanto? Ele falou 30, 40 anos de tal. Aí o irmão falar, mas peraí, pastor, então quer dizer que durante esses 20 anos eu nunca tive? Não, nunca teve. Mas sempre foi empurrado por ele. O santo soprava e tu ia. Mas hoje já não. Hoje você faz parte, o que é nascido de Deus, ele é como um vento. Ou seja, Deus não empurra mais. Aonde Deus está, você automaticamente vai junto. Porque agora Deus, porque está patenteado o nome. Uma vez batizado em nome de Jesus, foi patenteado o nome. Então você também é de Deus. Então o Espírito de Deus passa a fazer morada em você. Agora Deus não vem te visitar e vai embora. Deus habita. E aonde tu estiver, Ele está ali junto. Ele está seguindo. Aleluia. Ele está todos os dias. As pessoas pegam por aí e param no Mateus 28, 19. E de fazer discípulo batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não continua o versículo 20. Que diz, ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, estarei convosco todos os dias. Então, para que você tenha o Espírito de Deus todos os dias contigo, você tem que aprender o que Ele ensinou. E o que Jesus ensinou não foi uma trindade. O próprio Jesus na oração, em João 17:3, ele diz, e a vida eterna é essa, que conheça a ti só, o único Deus verdadeiro. Não tem outro meio de ser salvo. Tem que conhecer o único Deus verdadeiro. A vida eterna é essa. Aí o mesmo escritor que escreveu essa oração, ele viu que o povo não tinha entendido muito bem. Ele escreveu lá na epístola de 1 João 5:20. Em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ainda bom que o pastor estava só tentando fazer a cabeça, porque Jesus fez o coração. Porque o que está na cabeça sai. Agora o que está no coração, quando a alma entende o negócio, quando a alma pega o negócio, quando você vira um unicista de alma, quando você defende o... Quando os estudos, né, e por aí todo, que se você examinar na Bíblia, a Bíblia ela é toda dizendo do único Deus, toda ela de ponta a ponta dizendo do único Deus. E não abre exceção para mais ninguém. Então, se Deus não abre exceção da sua divindade, né, por que nós, meros mortais, vamos mexer no que não é nosso, na divindade de Deus? Né, como diz como é que é o nome dele lá do concílio? O Constantino. Como diz o Constantino e os amigos dele lá, não era o Tertuliano que já estava morto nessa época, mas a doutrina era de Tertuliano, o diácono Atanásio. E o grupo dele lá, não, Jesus ser Deus, todo poderoso e único, é muita coisa. Tem que dividir, dá um pouquinho para o Pai, um pouquinho para o Espírito Santo. Deus não divide a tua glória. Aí, pastor Paulo, nós desafiamos as pessoas que pregam a Trindade, falamos, vem para cá. Se você me mostrar uma pessoa batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia, uma pessoa. Se você me mostrar uma pessoa, eu batizo lá também. Se me mostrar a Trindade na Bíblia, eu vou lá e vou ficar lá. Não a Trindade demoníaca, lá em
em Apocalipse 16, 13. Lá eu sei que tem a trindade demoníaca. Ah, tá, mas se tu me mostrar onde a Bíblia fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Pai eu sei que tem Deus Filho e Deus Espírito Santo, não pode existir Deus Filho, porque Filho é gerado. Então nós estamos falando de um Deus que é gerado, então se ele é gerado, ele não é Deus. Ou se ele é Deus, quem é a mãe dele na eternidade? Qual foi a deusa que o gerou? Então, mas eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus e conhecer a verdade do único Deus. Nota que o próprio Espírito é escravo das Escrituras. Falando assim para os irmãos entender, nem o Espírito de Deus pode fugir do que está escrito ali. Paulo disse, nem eu mesmo e nem um anjo vindo do céu pode pregar outro evangelho que vá além desse. Aí vem um camarada e fala, eu tive uma visão e eu vi 3 tronos no céu. No céu da boca da onça. No céu de qualquer outro lugar, mesmo menos no céu de Jesus. No céu do Deus, como é que é o nome daquele Deus que eu falei lá daquele estudo? Ea. No céu do Deus Agum, esse daí tem milhares de deuses. Mas no céu verdadeiro, paraíso, só tem um que atende pelo nome de Jesus. E naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra. Um será o Senhor e um será o seu nome. Lá em São Mateus, uma mulher, ela disse como ela não sabe ler, ela orou a Deus para Deus dar uma revelação para ela. E ela foi levada ao céu. E ela virou para mim, e quando eu cheguei lá no céu, irmão, eu vi o trono deles. Aí eu pensei, né, dos 24 anciões. Irmão, tava num monte assim, tava num monte muito bonito. Eu, deles quem? Porque eu queria ver ela falar, né? Ela, deles quem? Ela, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu parei, deixei todo mundo sair de perto ali, os amigos ali. Cheguei perto dela e falei, irmã, tem um negócio esquisito aí. Ela, por quê? Falei, porque o céu que tu foi não é o mesmo que João foi. Porque João, quando chegou lá no céu, ele disse, eu vi um trono e um assentado sobre o trono. Um trono e um assentado. Se a irmã viu 3 tronos e 3 assentados, procura saber que céu é esse, que a irmã perdeu o destino. Então, nós não. O Espírito de Deus, eu gosto que os irmãos, eu estou ensinando isso aqui, então, fica para o irmão Marcelo, para o pastor Paulo, quem sou eu para ensinar o pastor Paulo, mas fica para o pastor Paulo, para o diácono Léo, né? Fica para nós que o Espírito Santo de Deus, ele está alicerçado em cima da própria Bíblia que tu tem na mão. Nem Deus pode voltar atrás dessa palavra. Se ele voltar, ele deixa de ser Deus. Não vou. Aí alguns podem falar assim, mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Não. Leia o texto, o contexto, tu vai entender que não foi Deus que se arrependeu. Quem se arrepende somos nós, e Deus muda os planos. Por exemplo, Josias, né? Judá ia ser todo destruído, mas Josias rasgou suas vestes, Josias orou. Deus falou através da profetisa Uda, né? Eu não mudei em nada que eu falei. Eu vou destruir Judá, vou destruir Jerusalém, vou destruir tudo. Mas, a ti, Josias, que se humilhou diante da minha face, te darei uma sepultura de paz. Então nota que Deus ele não volta, quem se arrepende somos nós. Então, eu quero ir para o céu, tem um padrão. Agora eu quero ir para o inferno, tem um padrão também. Eu vi um pastor de uma igreja satânica falar o padrão. Só que nós temos os 4 alicerces, podemos falar assim, que é arrependimento, batismo nas águas em nome do Senhor Jesus, batismo com o Espírito Santo e perseverança na fé. Nossos 4 alicerces que nós pregamos, que faz parte da nossa... Não que a pregação depende só disso, nós não somos quadrados, né? Nós temos mais que isso, mas é a base do que nós pregamos. Mas para ir para o inferno, só tem um alicerce. E foi um pastor satânico que disse. Perguntaram para ele, como é que eu posso fazer? Eu não chamo o diabo de Lúcifer, porque Lúcifer significa aquele que tem luz. E ele não tem luz nenhuma, nem de vela. Ele se transfigura em anjo de luz, mas ele não tem luz. A luz dele é igual a luz do Paraguai, que não é nem... Como é que nós estamos falando do Paraguai? Que não é nem o Paraguai que fabrica. Quem fabrica é Made in China. O Paraguai só leva fama. Então, o diabo só leva fama de que tem luz, que luz mesmo ele não tem. O satânico falando, ele disse assim... Como nós podemos fazer para agradar a Lúcifer? E o capitão lá, o pastor do diabo, disse, olha, só tem uma coisa. Faça tudo que desagrade a Deus. É semelhante ao sucesso. Não existe uma regra única para você alcançar o sucesso. Não existe. Mas o fracasso tem uma regra única. Tentar agradar a todos. Tenta agradar a todos que você vai fracassar com certeza.
Para ir para o céu tem vários padrões, eu te dou 4, por exemplo, mas tem muito mais que isso. Muito mais que isso, mas para ir para o inferno é só desagradar a Deus. Rádio Apostólica, a rádio que prega o que a Bíblia ensina.